Seja bem-vindo, meu estimado cursista. É o professor Ricardo novamente com vocês. Agora a gente vai estar estudando a ferramenta chamada Microsoft Office Excel, que é uma das ferramentas de escritório desenvolvidas pela Microsoft e que a gente sempre direciona que, quando eu estou falando de cálculo, eu preciso de cálculo, de estimativa, de gráficos, de trabalhar com números de um modo geral, nós trabalhamos com o Microsoft Office Excel. E eu vou abrir para vocês o Excel e vou passar para vocês um panorama, assim como foi feito no Microsoft Office Word. Para quem não viu, aproveita para voltar e ver o cursinho, né? A etapa do Microsoft Office Word. Para que você compreenda um pouquinho sobre essa ferramenta, você já traz uma carga de conhecimentos que vem de lá, né? Então, vamos abrir aqui para vocês aqui o Microsoft Office Excel. Bom, eu vou vir de maneira bem prática, eu vou escrever aqui Excel. Eu poderia clicar no menu e vir arrastando. Já achei o Excel, eu posso clicar no menu aqui também e localizar o Excel aqui. O meu está instalado dessa forma. Eu dou um clique, ele vai abrir um ambiente muito similar com o do Microsoft Office Word. Ele traz para a gente aqui uma página inicial, traz aqui para criar um novo documento, abrir um documento existente, já vem aqui a pasta de trabalho e arquivos que a gente utilizou recentemente. Como a gente vai estar no primeiro momento, eu já vou trazer para vocês aqui uma pasta de trabalho em branco. Pasta de trabalho por quê? Porque dentro do Microsoft Excel, pessoal, nós temos esse primeiro documento aqui que é uma planilhazinha só, É conhecido como planilhas eletrônicas, então ele tem várias possibilidades. Pasta de trabalho é o conjunto de planilhas. E dentro de cada pasta de trabalho você pode fazer muitas coisas. Então vamos aqui para um panorama rápido, Primeira coisa que a gente observa é que quando a gente está aqui dentro do Excel, eu não tenho aquele ambiente que eu tinha no Word, que era uma folha de papel em branco. Agora eu já chego aqui e nós temos vários quadrinhos aqui que a gente já vai falar sobre esses quadrinhos que nós temos no centro, ok? E aí, muito similar com o que acontece nas outras ferramentas do pacote Office, nós temos aqui as abas ou guias, Arquivo, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir e ajuda. Algumas dessas abas ou guias são idênticas em nome do que tem no Word. Tem vários recursos que tem lá. Mas por se tratar de um software com uma diferença de aplicação, então nós temos naturalmente algumas diferenças, principalmente com botões. Mas os clássicos que se referem à edição de texto, por exemplo, inserção de imagem, objetos, isso continua idêntico ao que a gente trabalha no Word. Então, por exemplo, aqui na página inicial, nós temos aqui a caixa de ferramentas, assim como eu chamo, área de transferência, que traz aqui o colar, recortar, copiar e pincel de formatação, idêntico ao que a gente tem lá no Microsoft Office Word. Nós temos aqui a caixa de ferramenta fonte, que traz aqui o negrito, que é o destaque no texto, itálico, o sublinhado, e aí já traz outros elementos, já vem aqui, com uma caixa de ferramenta bordas, que a gente vai tratar muito da bordas, é muito importante, Aqui vem o tipo de fonte que a gente está utilizando, o tamanho da fonte, aumentar a fonte, por botão, preenchimento, do fundo do texto e cor do texto. Então isso aqui é muito similar, tirando aqui, a caixa de ferramenta bordas que está alocada aqui, porque no Excel a gente utiliza bastante, as outras ferramentas são idênticas. E aí vem aqui, alinhamento. Alinhamento seria aquela a caixa que a gente tem lá no Word, também, só que aqui traz outras coisas. Por exemplo, lá nós temos esquerda, alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita. E aí nós temos justificado. Aqui é diferente, aqui nós temos o quebra de texto automaticamente. O quebra de texto automaticamente ele é similar ao justificado. Por que quebra de texto automaticamente? Bom, esses quadrinhos, eu vou aumentar o tamanho deles aqui. Ou esse aumentar, pessoal, é igual lá no Word, tá? Segura o Ctrl no teclado e usa a rodinha do mouse. Fazendo isso, você aumenta ou diminui o zoom. Ajuda demais, tá bom? Assim como ajuda no Word, ajuda aqui. Então, para mostrar para vocês essas letras gigantescas, vai ficar bonito assim, a gente tem que usar uns truques, Então, seleciona aqui um quadrinho desse aqui, que eu já vou falar o nome de como vocês vão chamar ele daqui a pouquinho. Quando eu escrevo aqui dentro, aqui é como se fosse cada um desses quadrinhos, vamos atribuir nome para isso logo. Esses quadrinhos são chamados de células, tá? Então, cada célula dessa, ela possui espaço para colocar textos e números, tá? Então, por exemplo, aqui dentro eu posso escrever muito texto, E aí eu vou delimitar o tamanho igual era no Word. No Word já vinha pronto, uma folha de papel delimitada o tamanho. Aqui não, que eu tenho uma célula. Eu posso escrever só a letra A, parece que já ocupa todo o texto,
Mas eu posso abrir as colunas, eu posso abrir as linhas, eu posso... Então, aqui entra o justificado. É como se cada célula dessa trabalhasse de forma individualizada, como se fosse várias páginas de documento do Word. Cada célula dessa, porque eu consigo colocar muito texto. Então, por padrão, a gente escreve da esquerda para a direita. Então, eu vou escrevendo muito texto, ele vai ficar passando de uma célula para outra. Eu vou mostrar para vocês, na prática, que o texto começa num ponto e ele vai ultrapassando para o outro. Aparentemente, vai invadindo o espaço da outra célula, mas que não é verdade. Tá? Então, isso tudo a gente vai vendo aqui na prática, vai visualizando, vai tirando essas dúvidas que, embora pequenas, muita gente passa batido nesse primeiro momento de conhecer o Excel. Então, essas células é como se fosse cada célula dessa fosse uma página do Word individualizada, ok? Aqui em cima nós temos, por exemplo, eu não vou trabalhar com números, eu vou trabalhar com gráficos, eu vou trabalhar com imagens. Gente, se não é a parte principal do documento, se não é aquilo que o software trabalha com propriedade, por exemplo, o Word trabalha com texto, o Excel trabalha com números. Não é isso, é no inserir. Ó, eu venho no inserir. É uma maneira didática de dizer. Então eu tenho Smart Art, eu vou ter gráfico, eu vou ter tabela dinâmica, eu vou ter outras coisas que trabalham com o contexto do Excel, mas que não são o elemento chave dele ali, né? Que é o trivial, né? Que é colocar os elementos todos em células e tal. Então a parte plus, vamos dizer assim, a parte plus, ela fica na aba inserir, tá? Layout da página, assim como trabalha lá no Microsoft Office Word, eu venho aqui e posso mudar essa orientação, por exemplo, de papel. Eu posso mudar o tamanho do papel, tipo de papel, se é A4, se é carta, se é A3, né? E eu posso fazer alguns elementos, tipo quebra, plano de fundo, né? Vocês vão notar que layout da página é igual, inserir é igual os títulos, né? No Word. O página inicial, mas, por exemplo, no Word não tem fórmulas e não tem dados. Mas tem revisão. E o contexto é o mesmo. Revisão eu vou corrigir coisas, né? E exibir, que vai mexer com a parte de aquilo que eu quero de diferente para se trabalhar, né? Por exemplo, eu quero tirar a linha de grade, eu quero tirar esses quadrinhos aqui. Eu posso tirar a linha de grade aqui, ó. Tirou, ficou branquinho, entendeu? Colocou linha de grade, você consegue visualizar cada célula. Então isso é possível. E outros elementos, tá? Tem muita coisa aqui, muita coisa por aqui. E ajuda, né, que traz algumas coisas de suporte, você pode perguntar, você pode descobrir coisas sobre a ferramenta aqui também, né, que isso facilita bastante. Então, beleza, vou voltar aqui na página inicial. Observem que, diferente também, né, do Microsoft Office Word, as caixas de ferramenta não são tão idênticas, né? Então vem a área de transferência que é igual, fonte que é muito parecido, alinhamento que traz mais alinhamentos do que traz no Word. Vocês vão notar que tem, ó, esquerda, centro, direita e tem quebra de texto, que seria como alinhamento esquerda, centro, direita e justificado. Mas eu tenho também aqui, ó, um alinhamento superior no centro e embaixo. Porque na célula, cada página dela, cada célula dessa que corresponde a uma página como se fosse o Word, eu vou ter alinhamento esquerda, centro e direita, mas eu vou ter também em cima, no meio e embaixo. Isso é importantíssimo, tá? E aí nós temos direção do texto. O texto só vem de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, né? Então eu posso posicionar isso, e isso é muito importante no Excel, né? E aí nós temos outros elementos. Aí nós temos caixa de ferramenta, número, estilos que traz a carga de referência do Word, por exemplo. No estilos a gente viu que estilos muda o formato visual e otimiza algumas coisas que a gente utiliza, por exemplo, no Word, né? Se eu quero criar um título diferente, com numeração, com essas coisas, eu vou em estilo, crio ele para facilitar a minha vida. E a mesma coisa acontece aqui, no estilos. Eu consigo estilizar minha planilha, eu consigo otimizar ela, consigo deixar ela, além de mais bonita, com umas funcionalidades melhores. Caixa de ferramentas, célula de extrema importância, porque eu coloco linha, tiro linha, coloco célula, tiro célula por aqui, e outras ferramentas más, né? E para fechar essa apresentação do panorama aqui de abertura do Excel, vale lembrar isso aqui que é muito importante, ó. Eu voltei aqui. Reparem que nós temos aqui, ó, letras em cima, que vai da esquerda para a direita, vai de A a Z e depois repete, né? Por exemplo, A a Z. Quando chegar no Z, fica A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, G e assim sucessivamente. Até chegar ao AB. Aí vai AB, aí vem AC, AD, AE, aí vem BA, BB, BC, CA, até chegar na XFD, que é a última coluna. Então, tem muita coluna para você trabalhar aqui, gente. Muita coluna para trabalhar. A mesma coisa acontece com as linhas. Então, ó, as letras são colunas, ok? As linhas são números. Então, linha eu tenho de 1, que vai até 1.048.576 linhas. E isso nós estamos falando de uma única planilha, tá?
nós podemos colocar várias outras planilhas. Então, essas são as limitações da planilha. E aí, pessoal, a célula, que é esses quadrinhos que vocês veem, eles são exatamente o encontro da coluna com a linha. Por exemplo, ó, coluna C encontrou com linha 5. Eu tenho a célula C5, tá? Coluna D encontrou com a linha 2. Eu tenho D2. E para saber onde você tá, aqui aparece no cantinho a caixa de nome, tá? Mostrando para você o posicionamento de onde você está naquele momento dentro da planilha. Sem contar que tem o contorninho, né, que a célula está selecionada e fica aceso a letra e o número. Ok? Então, esse é o panorama trivial, cru do Excel. E na próxima aula a gente vai ver mais algumas coisinhas já, né? Vamos começar galgando passo a passo até a gente chegar num nível de compreensão onde tudo isso que eu tô falando para vocês vai ser bobo, né? Porque a gente está passando bem de princípio, mas tentando trazer a máxima bagagem didática para vocês aí, tá? Nos vemos na próxima aula.